Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Como eu já havia falado para vocês, a gente vai começar a entrar agora no nível intermediário. Vamos fazer tranças mais bem elaboradas e mais difíceis de fazer, mas que qualquer pessoa consegue fazer. Com esse método que vou te ensinar hoje, você vai aprender a fazer uma trança do jeito que você quer e do jeito que você sempre sonhou. Nessa videoaula, vamos fazer a trança rala, que é uma trança judaica, e dizem as lendas que existe uma história religiosa por trás dessa trança. Por isso, vou deixar a seção de comentários aqui para você. Se você souber de alguma coisa ou de alguma história sobre essa trança rala, me fala que eu quero saber de verdade. Gente, então a gente vai começar essa receita e essa trança é de 6 cordas e é uma trança judaica que você vai aprender a fazer. Preste bastante atenção, porque se você errar o começo, você vai ter que desfazer a trança e fazer toda novamente. Então fica até o final do vídeo, porque hoje tem pão doce caseiro. Aprenda a fazer a trança de 6 cordas rala. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então aos poucos até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro.
Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida essa massa em 12 pedaços iguais e de mesmo tamanho. Em seguida, faça 12 bolas de massa, sendo que as bolas devem ter o mesmo tamanho e peso. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Faça isso usando um rolo de macarrão. Pressione com as pontas dos dedos todas as 4 laterais do retângulo de massa já aberto. Isso vai facilitar e muito a colagem uma na outra de todas as laterais. Em seguida, comece a enrolar os retângulos de massa no sentido da largura, formando assim um cilindro de massa de 30 cm de comprimento. Feche as pontas das duas laterais, superiores e inferiores de cada cilindro de massa. Utilize para isso as pontas dos dedos para fazer com que o fechamento fique perfeito. Termine de enrolar e disponha esse cilindro de massa na bancada untada com óleo, sempre com as dobras para baixo. Veja, faça isso com todos os cilindros de massa, deixando todos dispostos na bancada untada com óleo e sempre com as dobras para baixo. Faça isso com calma até conseguir fazer 12 rolinhos de massa com 30 cm de comprimento cada um. Junte todos os cilindros de massa do mesmo tamanho, do mesmo peso e estes precisam estar bem juntos. Para fazer a trança de 6 cordas, vamos precisar de 6 em 6 cilindros de massa bem juntos. Mas, antes disso, já com cilindros de massa mais maleáveis, vamos esticar um pouco mais sem fazer força até que a gente atinja o comprimento desse cilindro de massa de 40 cm cada um e complete 6 cilindros de massa. Acompanhe. Deixe todos os 12 cilindros de massa do mesmo tamanho, sempre. Para fazer as tranças de 6 cordas Hallan, é necessário colocar de 6 em 6 cilindros de massa juntos. Comece a trançar da seguinte maneira.
Neste caso aqui, gente, assim que tiverem todos os cilindros de massa juntos, pressione com as pontas dos dedos de 2 em 2 cilindros. Depois, pressione com as pontas dos dedos de 3 em 3 cilindros. E por fim, pressione com as pontas dos dedos os 6 cilindros de massa na parte superior para que faça a colagem perfeita dessa massa na parte superior. Divida a parte do meio dos 6 rolinhos de massa, deixando 3 cordas do lado esquerdo e 3 cordas do lado direito. Deixe o centro, gente, sempre livre. Coloque os 6 cilindros de massa no sentido do comprimento de frente para você. Assim vai ficar mais fácil para você trançar. Coloque o cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito na parte superior, formando uma espécie de asas. Uma asa do lado esquerdo e outra asa do lado direito. Comece a trançar a trança rala da seguinte maneira. Pegue a sua mão direita. Agora, pegue a sua mão esquerda. Coloque a sua mão direita por baixo da sua mão esquerda, espalmada. As suas mãos, esquerda e a direita, devem formar estilo um X aqui agora. Acompanhe comigo toda a montagem. Com a sua mão direita, pegue o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo, o que está suspenso na parte superior. Lembre-se que sua mão direita está por baixo da sua mão esquerda. Com a mão esquerda, pegue agora o primeiro cilindro de massa do lado direito, o que está suspenso na parte superior. E lembre-se que a sua mão esquerda está por cima da sua mão direita. Para começar de fato a trança rala, fique nesta posição. Com a sua mão direita, leve a corda de massa do lado esquerdo para o lado direito. Deixe essa corda suspensa do lado direito e não solte a sua mão. Agora, com a sua mão esquerda, leve o cilindro de massa suspenso do lado direito para o centro livre. Deixe esse centro sempre livre, entre duas cordas do lado esquerdo e 2 cordas do lado direito. Agora, com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito. Passe ele para o lado esquerdo e deixe ele suspenso. Em contrapartida, desça a corda de massa da sua mão direita segura. Desça e fixe essa corda de massa no centro de todos os cilindros de massa. Esse centro deve estar sempre livre. Agora, com a sua mão direita, pegue a primeira corda de massa do lado esquerdo. Passe ela imediatamente para o lado direito suspenso. Não solte a sua mão direita nesta corda. Em contrapartida, desça a corda de massa suspensa do lado esquerdo e segura pela sua mão esquerda. Desça ela e fixe essa corda de massa no centro. Agora, com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito e leve para o lado esquerdo suspenso. Não solte. Em contrapartida, leve a corda de massa suspensa do lado direito para o centro livre. Com a sua mão direita, pegue a primeira corda de massa do lado esquerdo. Passe-o para o lado direito suspenso. Não solte. Desça a corda de massa suspensa do lado esquerdo, fixando-a no centro que está sempre livre. Com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito e passe para o lado esquerdo suspenso. Não solte. Desça o cilindro de massa suspenso do lado direito, fixando no centro que deve estar sempre livre. Faça isso até terminar toda a trança. Chegando ao final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado. Coloque as sobras de massa na ponta superior e na ponta inferior
por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato e ainda deforme o seu trançado. Faça tudo isso com os outros 6 cilindros de massa já esticados e modelados. Faça isso até você conseguir completar 2 tranças de 6 cordas cada uma, 2 tranças rala. Acompanhe. Não solte, em hipótese alguma, a corda que está na sua mão direita do seu lado direito. Se você soltar, você vai se perder e não vai entender como que é feito o trançado. Portanto, não solte essa corda do lado direito na sua mão direita. Coloque as 2 tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.